Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Express Code. Estamos chegando ao fim aí de mais uma playlist, né? Mais uma série de vídeos que estamos fazendo. Estamos na série de vídeos aí sobre estruturas de dados, certo? E para completar, né, essa lista aí de estruturas de dados que a gente já viu, a gente vai estar falando sobre outros dois tipos de estruturas de dados que são bem famosos também que a gente tem. Porém, esses dois últimos tipos que a gente vai falar, a gente vai estar abordando, digamos, um pouco mais teórico, né? Essas duas últimas estruturas de dados. Uma delas é a árvore, né? Que a gente vai ver hoje, os tipos de árvores que a gente tem nas estruturas de dados. E depois, no próximo vídeo, a gente vai falar também sobre a estrutura de dados de grafos, certo? E aí a gente vai comentar assim por cima alguns algoritmos que a gente tem em relação a essas estruturas de dados também, né, e tudo mais. Mas como a gente viu no último vídeo, né, onde a gente falou sobre matrizes, fazendo, né, aquele joguinho da velha e tudo mais, a ideia é justamente a gente finalizar esse assunto, né, passar por esses últimos pontos aqui da estrutura de dados que eu quero trazer, para que daí a gente comece de fato a falar, né, sobre linguagens de programação em si, certo? E aí a gente vai, né, ao longo dos próximos vídeos, ao longo do que a gente for estudando, a gente vai vendo essas estruturas de dados que a princípio a gente vai estar estudando um pouco mais teoricamente. A gente vai vendo isso depois na prática também. Então eu já vou trocar aqui para a nossa tela, tá? E a gente vai começar a falar então especificamente sobre as estruturas de dados chamadas árvores, certo? Bom, como o próprio nome já diz, né, e é da mesma forma como a gente já viu isso acontecendo em outras estruturas de dados, outros algoritmos e tudo mais, o nome, né, desse tipo de estrutura de dado, ele serve justamente para a gente fazer essa analogia, tentar entender de uma forma mais fácil o que é ou como funciona, né, como seria essa estrutura de dados, certo? Então, nesse caso, as árvores, né, continuam seguindo esse mesmo padrão e a ideia é justamente essa, de a gente pensar em uma árvore, né, no sentido dos galhos, das folhas e tudo mais, para que a gente consiga entender de uma forma mais fácil como que é a implementação, né, dessa estrutura de dados em si. Beleza? Antes de a gente passar aqui para o próximo slide, né, que é onde a gente vai ver um pouquinho mais as características em si dessa estrutura de dados, eu queria fazer algumas analogias que talvez ajude a ficar mais fácil de entender depois o que seria, né, essa estrutura de dados de árvore, certo? Então aqui ó, eu deixei separado, por exemplo, aqui a gente tem um organograma de uma empresa, certo? Então aqui no caso, né, a gente tem um presidente, tem um diretor comercial, diretor administrativo, diretor de produção. Os diretores estão abaixo do presidente, né? E abaixo desses diretores a gente tem gerentes aqui das mais variadas áreas. Debaixo dos gerentes a gente tem outros funcionários, né, e tudo mais. Então a ideia dessa estrutura de dados de árvore é justamente, na prática, a gente imaginar algo nesse sentido, certo? Então a gente tem, digamos, um ponto inicial, né, a raiz aqui da nossa árvore, que seria nesse caso aqui o presidente da empresa, né? Depois dele a gente tem outros, digamos, filhos, né, desse ponto raiz, que seriam os diretores. Eles, por sua vez, também têm outros pontos abaixo deles e assim por diante, certo? Então aqui é um exemplo prático aí, bem fácil, né? Acredito que todos já tenham visto, já tenham ou participam, né, de alguma empresa que segue um organograma estilo esse. Então esse aqui é algo que está bem familiar assim para a maioria de nós, né? E aí a gente consegue com isso fazer esse relacionamento mais fácil com o que seria, né, a estrutura de dados do tipo árvore, tá? E aí a gente tem um outro exemplo aqui também, que é o nosso sistema de arquivos, né, do nosso computador. Tá? Então, tanto o Windows, né, Linux, enfim, o sistema que você usa, ele tem um sistema de arquivos
né, que é onde você guarda lá, né, você cria suas pastas, coloca seus arquivos lá dentro e tudo mais. E aqui nesse caso a gente tem o exemplo do Linux, por exemplo, né? A gente tem aqui o barra, que ele está entre parênteses aqui root, mas na verdade a gente sabe que essa pasta aqui barra, ela é sem nome, né? Que ele só está entre parênteses root só para explicar, né? Para exemplificar que aqui é a raiz do nosso sistema, certo? Então a raiz do nosso sistema de arquivos é o diretório barra aqui no Linux, tá? Então a gente pode até fazer a correlação ali com o Windows, por exemplo, seria como se fosse o barra aqui, é como se fosse o C2 pontos, tá? Que é onde é como se fosse a raiz lá também do sistema de arquivos do Windows, e dentro do diretório lá do C2 pontos, né, a gente tem todas as outras pastas e subpastas, arquivos, enfim, né? Então a ideia aqui é justamente essa também, né? Mesma coisa, seguindo a ideia ali semelhante à do organograma, baseado nessa estrutura de dados de árvores, né? Então a gente tem a raiz, o ponto inicial aqui, né, que é o diretório inicial do nosso sistema de arquivos, e abaixo dele a gente tem, por exemplo, arquivos de sistema e os diretórios padrões, né, os diretórios que a gente tem para utilizar dentro do sistema. Então, por exemplo, cada uma dessas pastas aqui que a gente tem aqui embaixo, né, barra bin, barra dev, barra etc, enfim, né, cada uma dessas são pastas que estão dentro dessa pasta raiz, né, da pasta que é apenas o barra ali, né. Então, por isso que a gente tem o barra antes de cada uma dessas pastas aqui, porque o barra, né, a primeira barra é simbolizando esse diretório raiz, né, que é o da onde parte ali todos os outros subdiretórios, e aí a gente tem as pastas em si, né, e aí dentro de cada uma dessa pasta a gente pode ter outras subpastas, podem ter os arquivos, enfim. Então isso aqui exemplifica bem também aí na prática para que serve, né, como que funciona essa estrutura de dados que a gente vai ver hoje, certo? Então, voltando aqui, a gente tem basicamente aqui uma explicação, né, das características, do que é a árvore na estrutura de dados. Então, como a gente já viu, né, com os exemplos práticos ali que eu mostrei, a gente tem aqui, por exemplo, o nó raiz, né, que é um dos elementos, aí, o elemento principal, basicamente, da nossa estrutura de dados de árvore, né? Então a gente tem o nó raiz, que é da onde, né, parte basicamente todos os outros elementos que a gente vai ter depois, certo? Então a gente sempre precisa ter um ponto inicial, né, o nó raiz, que aqui está sendo representado pelo A, ok? Depois a gente tem os nós internos, tá? Os nós internos seriam, fazendo, né, voltando ali com a relação com as pastas ali, o nosso sistema de arquivos, ele seria como se fosse aquelas pastas, né, que estão lá no diretório raiz, né? Então, por exemplo, aqui né, a pasta bin, a pasta dev, a pasta lib, né, a pasta sr, esses caras seriam os nós internos, certo? Por que eles são nós internos? Porque ele tem outros níveis abaixo dele, né? Então, a gente só chega aqui para o terceiro elemento da nossa árvore, que é as folhas, quando a gente chega no último nível, né? No último elemento, e que abaixo deles não tenha mais nada. Então, quando a gente chega num ponto em que abaixo dele, né, ele não tenha mais nenhum outro nível, né, não tenha nenhum outro item abaixo dele, aí quer dizer que a gente chegou nas folhas, né? Então, fazendo o relacionamento com a árvore mesmo. E aí, as folhas aqui a gente pode pensar como se fosse, no caso ali do sistema de arquivos, é como se fosse os arquivos em si, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui o A seria o nosso diretório raiz, o B seria uma das pastas que a gente tem dentro do nosso diretório raiz, e o D e o E aqui, eles seriam, por exemplo, né, sei lá, um arquivo, uma imagem, um arquivo de áudio, né, enfim, um vídeo, que vai estar dentro dessa pasta aqui que a gente está chamando de nó interno, né? E aí a gente tem a altura da árvore vai depender da quantidade de níveis que a gente tem, né? Então esse caso aqui, que é um caso mais resumido, né, mais simples, a gente tem apenas 3 níveis, né? Que é o nível 0, ou seja, né, sempre pensando nesse sentido, assim como a gente já viu no caso dos arrays, né, das listas, enfim, a gente sempre começa a posição como 0, né, a posição inicial. Então o nível aqui da nossa árvore também, o primeiro nível não é o nível 1, é o nível 0, ok? E nesse caso aqui a gente tem 3 níveis. Então a gente tem o nível 0, que é o nosso nó raiz,
o nível 1, que é o nosso nó interno, né, ou os nós internos, e o nível 2, que é as folhas, ok? Então, se nesse caso aqui, né, aqui onde a gente tem D, E, F e G, eles fossem, na verdade, tivessem outros itens abaixo dele, né, eles não seriam folhas, eles seriam outros nós internos, ok? E aí, debaixo deles, aí sim, se não tivesse mais nada, né, acabasse aqui, por exemplo, depois do D, ele viesse aqui para baixo e tivesse, sei lá, um item aqui com a letra J, por exemplo, né? Então, esse item da letra J seria a folha, né? E aqui o D, ele passaria, em vez de ser folha, ele passaria a ser nó interno, né? Outro nó interno. E aí a gente teria um nível a mais aqui na nossa árvore, né? Então teria nível 0, 1, 2 e 3, certo? E aí a ideia, né, que ele só está mostrando, mas basicamente, além do nó raiz, né, quando a gente tem mais níveis com nós internos, como esse último exemplo que eu dei agora, né, como se a gente tivesse um outro item aqui embaixo do D, por exemplo, esse D ele não seria uma folha, ele seria outro nó interno. E aí é onde a gente tem o exemplo que ele mostra aqui embaixo, né, que seria o nó pai, que é como se fosse o B, né, então o B ele não é o nó raiz porque ele tem um nó acima dele, né, ele tem itens que estão acima dele, né, em nível acima dele, que seria o nó raiz. E, porém, ele tem itens embaixo dele que não é necessariamente a folha, é outro nó. Então, nesse caso, a gente tem o B como nó pai e o E como nó filho, certo? Então, sempre que a gente tem um nó e debaixo dele a gente tem um outro nó ao invés de uma folha, aí a gente tem essa relação de nó pai e nó filho, certo? Então, basicamente, todos os nós que a gente vai tendo aqui em níveis abaixo aqui, né, eles vão sendo filhos dos nós de níveis acima, certo? E aí, depois, né, no nosso terceiro slide aqui, para exemplificar, a gente tem alguns tipos de árvores, tá, que a gente pode trabalhar. Então, aqui no meio, por exemplo, a gente começa com a árvore binária, tá? E, inclusive, os nomes aqui, eles vão lembrar bastante justamente porque eles levam, né, basicamente em consideração, a gente vai ver depois, a gente vai lembrar dos vídeos anteriores ali que a gente fez, que a gente teve, né, sobre a questão da busca binária, por exemplo, né, que era um algoritmo lá que a gente tinha em cima de um array, né. E aí, nesse caso aqui, ele lembra bastante porque a ideia é justamente que em uma árvore binária, a gente, cada nó aqui, né, então, por exemplo, partindo do nó raiz, que é como se fosse esse 1 aqui, ele pode ter apenas dois outros nós, certo? Então aqui ele teria o 5 e o 2, por exemplo, né? E assim sucessivamente, né? Aqui nesse caso, ele só tem, tipo, basicamente o único nó, digamos, binário, que é o 1, né? Os outros aqui ele só tem um item, mas a gente pode pensar aqui, por exemplo, como tendo cada nó aqui tendo dois itens abaixo dele, tá? Assim como a gente tem aqui no da esquerda, ó, que ele mostra melhor, ele tem aqui o número 5, né? Ele começa com o número 5, abaixo dele ele tem outros dois itens, cada item desse que é um nó, não seria uma folha porque tem itens mais embaixo, né? Então, nesse caso, esses nós, eles também têm outros dois itens e assim sucessivamente. Nesse caso, é o que a gente chama de árvore binária, tá? Até, inclusive, peço perdão aqui, que até agora que eu tô falando aqui, que eu me lembrei que faltou colocar aqui para que isso aqui seja de fato uma árvore binária, cada um aqui, né? Então o 5, por exemplo, ele teria que ter, além do 6, ele teria que ter outro item embaixo dele aqui também, certo? Para que seja de fato uma árvore binária, ok? Então desconsidere aqui a forma como está aqui, pense como se cada item daqui tivesse dois itens embaixo dele também, exceto aqui no caso do 7 e 4, né? Que seria as folhas. Então, para uma árvore ser binária, ele teria que seguir dessa forma como eu falei, né? Cada item tendo dois itens abaixo dele. Assim como a gente tem aqui na esquerda na árvore de busca binária. Só que qual que é a diferença, né? Por que esse aqui é busca binária e essa aqui seria só binária, né? A busca binária, como eu falei antes, ele justamente tem a ver com aquele algoritmo que a gente viu em alguns vídeos atrás aí, certo? Porque a ideia da busca binária é que quando a gente monte, né, os dados da nossa árvore, a gente tenha ela montada de uma forma que facilite a busca por elementos dessa nossa árvore.
tá? E como isso funciona, né? Se você for perceber, a gente tem o nó raiz aqui como 5, certo? E a gente tem dois nós abaixo do 5 aqui, que é o 3 e o 8, tá? O 3, aqui, que é o item da esquerda, ele é menor do que o 5, certo? E o 8, que é o nó da direita, ele é maior do que o 5. A ideia de uma árvore de busca binária é justamente essa. Cada nó, os nós que vão ter abaixo desse nosso nó principal, ele precisa ser o nó da direita maior, né, um valor maior do que o nó raiz, no caso, e o nó da esquerda precisa ser de um valor menor do que o nó raiz, entendeu? Então, por isso que a gente tem o 5 como nó raiz, o nó da esquerda é o 3, que é menor do que 5, e o nó da direita é o 8, que é maior do que o 5, ok? E assim sucessivamente, tá? Então, aqui, por exemplo, o 3 e o 8, a gente pode chamar de nós pais, porque, aliás, aqui nesse caso, nós pais, se a gente for pensar que os últimos níveis aqui é como se fossem nós também, tá? Claro que aqui, como a gente não tem nada representando aqui embaixo desses números aqui, eles representam, é como se eles estivessem representando folhas, tá? Mas vamos pensar por um momento que a gente tenha outros itens embaixo, só que não está sendo mostrado, ok? Então, nesse caso, o 3 e o 8 são nós pais, e aqui embaixo o 2, o 4, o 7 e o 9 são nós filhos, tá? Vamos pensar dessa forma só por um momento para a gente conseguir entender melhor aqui. Então pense que aqui embaixo tem outros níveis, só que não está sendo mostrado aqui nesse momento, ok? Então, o que eu quero dizer seria isso. O 3, ele por sua vez, né, sendo um nó pai, ele vai ter embaixo dele um nó da esquerda que tenha um valor menor do que ele, e o nó da direita tendo um valor maior do que ele. Por isso que os nós aqui embaixo são o 2 para a esquerda e o 4 para a direita, certo? Da mesma forma o 8, tá? Que é o outro nó pai que a gente tem aqui. Ele tem como nó filho da esquerda dele o 7, certo? Que é menor do que ele. E como nó filho para a direita, ele tem o 9, que é maior do que ele, ok? E por quê, né? Porque justamente seguindo a lógica do que a gente viu no nosso algoritmo de busca binária, a ideia é justamente quando a gente for precisar fazer uma busca, né, por elementos dentro dessa nossa árvore, a gente consegue seguir exatamente a mesma lógica que a gente viu lá no vídeo do algoritmo, certo? De busca binária. Ele vai bater no nó raiz, digamos assim, né, que é onde ele vai começar a procurar, e ele vai já identificar, né? O número que eu estou procurando, né, o elemento que eu estou procurando é maior ou menor do que o meu nó raiz, né, caso seja diferente de 5, por exemplo, nesse caso. Aí ele vai, por exemplo, vamos supor que a gente está procurando o número 9, né, o elemento 9 aqui nessa nossa árvore, certo? Então ele vai bater no número 5, ele vai ver que 9 é maior do que 5, certo? Então, dessa forma, ele já consegue descartar toda essa parte da esquerda aqui desse nosso nó raiz, certo? Então ele não precisa levar em consideração o 3, o 2, o 4 e qualquer outra coisa que tivesse aqui embaixo, entendeu? Então essa é a ideia da busca binária, né? Dessa forma, ele seguiria apenas pelos nós da direita, certo? Então ele iria chegar aqui no nó, o número 8, ele iria novamente verificar, né? O número que eu estou procurando é o 9. O 9 é maior do que o 8? Sim. Então, nesse caso, ele novamente desconsidera a parte da esquerda. Então, o que vem aqui para o 7 e o que tivesse qualquer outra coisa aqui abaixo do 7, ele desconsideraria e seguiria para o nó da direita dele, que é o 9. E aí, nesse caso, ele chegaria no item buscado, né? Ou, se não for o 9, fosse um outro número que tivesse aqui embaixo, da mesma forma ele seguiria esse padrão, né? Então, se o número que está sendo buscado é maior do que o nó que eu sigo para o nó da direita. Se o número que eu estou buscando é menor do que o nó em que eu sigo para o nó da esquerda, certo? Então, a gente consegue ter uma busca muito mais performática, né, em árvores montadas dessa maneira, exatamente do mesmo jeito como a gente viu no caso de a gente ter uma lista, né, ordenada, enfim, um array ali ordenado, certo? E aí a gente conseguindo aplicar esse algoritmo de busca binária da mesma forma que no caso das árvores, ok? E aí, aqui na direita, a gente tem um outro tipo de árvore aqui, e lembrando, tá? Eu estou apenas mostrando aqui os tipos principais, digamos assim, tá? Eu não estou
explorando exaustivamente todos os tipos e detalhezinhos diferentes que a gente tem em relação às árvores, tá? Porque senão a gente ia ficar falando por muito tempo aqui. Então a ideia aqui é justamente trazer os principais tipos e as diferenças ali entre eles, né? Que são, no caso aqui, a árvore binária, a árvore de busca binária e a árvore balanceada que a gente vai falar agora. E aí, nesse caso aqui, né, a diferença principal é basicamente a forma como essa árvore é construída, né? Então, a ideia de a gente ter uma árvore sendo construída de forma balanceada é para que a gente tenha a altura da árvore, né? Então, como a gente viu, né, que a altura seria basicamente a distância do nosso nó raiz até a folha mais distante, certo? A altura aqui dessa nossa árvore ela vai tentar ser o mais balanceada possível, ok? Por quê? Se a gente não trabalhar, né, não tiver uma árvore balanceada, por exemplo, e a gente for pensar no caso de inserção de dados, tá? E a gente pode pegar aqui, por exemplo, uma árvore binária aqui que a gente tem, a gente poderia, se na hora que a gente estiver inserindo dados na nossa árvore, a gente não estiver inserindo de uma forma balanceada, né, seguindo o padrão de uma árvore balanceada, a gente poderia simplesmente, se a gente ignorar aqui esse lado da esquerda aqui, tá? A gente poderia simplesmente ter uma árvore binária que, na verdade, acabaria se degenerando em uma lista linear, tá? Por quê? Porque vamos pensar, né, que ignorando o que a gente tem aqui na esquerda, vamos pensar que a gente inseriu aqui como nó raiz, digamos assim, né, o nosso 1 aqui, né? Então o nosso nó raiz é um 1, é o primeiro elemento que a gente inseriu na nossa árvore. Depois, como filho dele, a gente inseriu o 2, depois inseriu o 3, depois inseriu o 4, e acabou sendo que cada um foi sendo filho do anterior. E nesse caso aqui a gente acabaria transformando o nosso elemento, em vez de ser uma árvore, de fato, ele acabaria se degenerando em uma lista. Tá? E acabaria sendo uma lista linear aqui, porque a gente só está seguindo ali a mesma linha e adicionando um elemento embaixo do outro e deu. Né? E aí a gente vai ter... a gente nesse caso não estaria tendo uma árvore balanceada, porque é como se o nosso nó raiz apenas tivesse um subnó, digamos assim, né, um nó filho, e ele vai sempre seguindo nessa mesma linha, tornando de fato uma lista, né, linear. E o caso da árvore balanceada, a ideia dela é justamente essa, de que ele faça, né, o cálculo ali para que conforme os elementos forem sendo adicionados, ele tenha em mente, né, tem ali o cálculo de quantos itens essa árvore já tem, né, de quantos nós, quantos itens essa árvore possui, para conseguir fazer ali a adequação de altura, né, de quantos níveis ela pode ir adicionando ali, né. Então, por exemplo, a gente colocou o 2, né, então o 2, ok, o 2 é o nó raiz. Aí a gente vai lá e coloca o 1, por exemplo, né. Ok, então o 1 vem para baixo do 2, né? Aí a gente vai lá e coloca mais um elemento na nossa árvore, que é o 3. O que ele vai fazer? Ele vai ver que a gente tem apenas 2 elementos, né? A gente está inserindo mais um, que é o 3. Beleza, se a gente tem 3 itens, então 1 é o nó raiz, né? Que é o 2. A gente já tinha o 1 como o nó filho, né, do 2, e ele vai colocar o 3 como segundo nó filho do 2, certo? E aí a gente vem lá e coloca, por exemplo, o 4 agora, né? O que ele vai fazer? Ele vai ver que a gente já tem 2 nós filhos para o 2, certo? Que é o 1 e o 3. Ele vai botar o 4, então, como nó filho para outro, né? Para o 3 ou para o 1, por exemplo, né? E nesse caso aqui, vamos supor que ele colocou para o 3. Se a gente fosse adicionar, né, um outro elemento aqui, automaticamente, né, o algoritmo iria fazer com que esse elemento não fosse de maneira alguma para baixo do 4, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ele vai ver que, nesse caso aqui, a gente tem 4 elementos. A gente está adicionando mais um. Porém, a gente está adicionando o quinto elemento, mas a gente ainda só tem, digamos, 3 níveis aqui. Né? A gente tem o nível 0, que é a raiz, o nível 1, que é o 3 e o 1, e o nível 2, que é o 4. Nesse caso aqui, a gente já tem 3 níveis e estamos adicionando o quinto item, né, nessa nossa árvore. Então ele sabe, né, que não faria sentido adicionar esse item número 5, por exemplo, embaixo do 4. O que ele iria fazer? Ele iria adicionar um item embaixo do 1, provavelmente, porque ainda não teria nenhum item aqui, né? Ou iria adicionar como segundo item do 3,
certo? E aí isso, claro, vai depender ali também dessas diferençazinhas ali, de detalhes diferentes ali de cada tipo de árvore balanceada, como eu falei. Tá? Mas a ideia em si da árvore balanceada é justamente essa, de ele conseguir fazer esse balanceamento de conforme for adicionando itens na nossa árvore, ele sabe, né, ele busca ali mais ou menos qual o melhor lugar para ser adicionado esse item, tá? Para que a nossa árvore fique balanceada e não acabe chegando a se tornar apenas uma lista, né? Como o caso aqui que pode acontecer com a árvore binária, ok? Então, basicamente, a ideia do vídeo de hoje, né, era falar sobre isso, né, trocar uma ideia rápida aí sobre a estrutura de dados de árvore, né, os tipos de árvores aí principais que a gente tem, e entender mais ou menos como que seria essa dinâmica, né, e aí, inclusive, novamente, sempre tendo em mente os exemplos que a gente viu no início do vídeo, né, como o sistema de arquivos, como o organograma de empresa e tudo mais, porque no dia a dia, né, dependendo do que a gente precisar fazer, do que a gente estiver trabalhando e tudo mais, eventualmente a gente vai precisar desses conceitos para ter ali uma melhor estratégia, né, para lidar com os tipos de dados, para lidar com o projeto, enfim, para lidar com a situação, com o problema que a gente está precisando resolver, certo? Então essa era a ideia, né, de árvore. Então, como a gente viu, né, só relembrando aqui rapidamente, a gente tem o nó raiz, nós internos, cada nó interno que tenha outros subnós seria automaticamente, né, um nó pai e um nó filho, e chegando no fim lá da nossa árvore, a gente tem as folhas, né, que seria o último nível, e aí quanto mais níveis a gente tem, né, então a quantidade de níveis que a gente tem, na verdade, seria a altura da nossa árvore, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro, né, que, claro, a gente só está vendo isso, digamos, de um modo mais teórico, então, claro que talvez depois, quando a gente for eventualmente colocar isso em prática, pode ser que surjam algumas dúvidas, né? Ou às vezes até fique um pouco mais claro, mas de qualquer forma eu espero que que vocês tenham conseguido entender e aí captar a ideia base, né? A ideia principal dessa estrutura de dado, ok? E é isso, né? Então o vídeo de hoje seria isso. A gente vai continuar aí no próximo vídeo falando sobre a parte ali de estrutura de dados, que é os grafos, tá? E muito provavelmente, como eu falei no início do vídeo, esse vai ser o último tipo de estrutura de dados aí que a gente vai ver, tá? Antes de começar a falar de fato sobre linguagens de programação, ok? E aí, né, como eu já falei no último vídeo, a gente vai provavelmente trocando uma ideia lá pelo Instagram, provavelmente, para chegarmos aí numa conclusão de qual linguagem, né? Enfim, quais conteúdos seriam interessantes para os próximos vídeos. Beleza? Então a gente fica por aqui. Só lembrando, né? Não esquece de deixar o seu joinha aí, deixa o seu like no vídeo, ajuda bastante o canal, tá? Compartilha o vídeo aí com a galera. E se não for inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos vídeos, né? Novamente lembrando também que os vídeos agora estão saindo sempre nas quartas, tá? E até o próximo vídeo.